Não entendeu direito aí o que eu falei, mas eu talvez não tenha sido também. Eu fui claro na minha explicação, mas não fui tão objetivo. O que eu quero dizer é o seguinte: se numa situação que eu tenho mais proteção espiritual, obedecendo, vamos dizer, aos mandamentos e cometendo menos pecados, se nessa situação eu tenho medo de que não haja proteção, quanto mais numa situação em que eu teria mais pecados obedecendo ao Novo Testamento. Então, se eu obedeço totalmente ao Novo Testamento, cometendo um pecado de maneira sucessiva por anos, e depois, além de uma situação, em 2022 eu tenho, vamos dizer, menos pecados, a lógica é que se eu tenho medo havendo menos pecados, como é que eu posso eventualmente ter confiado totalmente numa proteção? Não só antes em 2019, mas mesmo depois. Como é que eu vou confiar totalmente numa proteção em relação à obediência ao Novo Testamento se lá eventualmente haveria pecado sucessivo? Se aqui eventualmente eu tenho medo por obedecer os mandamentos e numa situação de pecado sucessivo eu não teria também? Então, o que eu quero dizer é que nessa situação, se eu obedecesse totalmente ao Novo Testamento e tivesse apenas um pecado cometido de maneira sucessiva, ou um pecado, vamos dizer, só um pecado cometido, mas que era muito continuado, essa situação de um pecado continuado não me daria confiança suficiente. Então, isso que eu estou discordando. Eu acho que não tem como, porque não basta simplesmente dizer assim, mas eu estava errado porque haveria proteção. Não, tem que analisar se eu confiaria nessa proteção. Eu acredito que haverá proteção numa situação de pecado sucessivo, mas espera aí, numa situação em que havia menos pecados, eu não confiei que haveria proteção. Então, numa situação que teria mais pecados, mesmo que fosse um só, mas sucessivo continuado, será que teria proteção? Mas Alex, você acha que você estava errado porque teria proteção. Mas eu não acreditei que essa que é a questão, eu não acreditei que haveria proteção caso eventualmente eu obedecesse o Novo Testamento integralmente, cometendo apenas um pecado sucessivo. Né? Seja um pecado continuado ou várias vezes o mesmo pecado. Essa é a grande questão. Se depois, obedecendo os mandamentos, eu tenho medo, com menos pecados, então imagina a situação em que tivesse mais pecados cometidos durante anos. Né? Ou um pecado cometido durante anos. Não adianta eventualmente eu achar que eu estou errado. Tem que verificar se eu realmente acredito nisso. Não adianta dizer, Alex, você vai ter proteção, mas será que eu realmente acho que vou ter proteção na situação do pecado continuado? Sendo que na situação de menos pecados eu tive medo? Se na situação de menos pecado eu tive medo, quem dirá na situação de uma maior quantidade de pecados, mesmo que seja de maneira sucessiva, mesmo que seja um tipo de pecado só, mas cometido sucessivamente. Mas então, peraí. Você, nessa situação em que haveria mais pecados, então, se obedecendo o Novo Testamento. Mas você acha que você teria proteção, mas será que realmente eu achava que eu teria proteção? Então a comparação é essa, não adianta simplesmente achar, ali na Bíblia, há a possibilidade de ter proteção. Ok, concordo. Mas será que realmente numa situação prática eu teria realmente confiança de que eu teria proteção? Fazendo a comparação de que na situação em que havia menos pecados, eu achei que não haveria proteção. Então agora na situação em que haveria mais pecados, haveria proteção? Sim, isso teoricamente pode ser, mas será que eu realmente confio nisso? Então essa que é a questão, isso que eu estou descaracterizando o argumento de vocês. Porque não adianta simplesmente eu achar que eventualmente eu estou errado, ou vocês acharem que eu estava errado e vocês de repente acharem que eu teria proteção. O pessoal que está me atacando achar que eu teria proteção. Não, mas nós temos que verificar na realidade. Nós temos que verificar, não vamos ver. Né? Então eu não concordo com isso que vocês estão falando. Não concordo em termos de abafo, porque daí você eventualmente teria outras pessoas que poderiam se afetar com isso. Mas no caso da situação de eu fazer a pregação, o que tem que se avaliar é que, no caso específico de eu fazer a pregação, tem que verificar se realmente eu acredito que haveria proteção, no caso de pecado sucessivo. O que não é verdade. Se formos pegar em comparação a situação que eu tinha menos pecados. Então, se nessa eu não tive, numa outra situação de um pecado sucessivo eu também não teria confiança.
Mesmo, aí que tá, mesmo que eu achasse que de repente numa leitura bíblica eu achasse que eu teria proteção, mas aí que tá, essa é a grande questão. Talvez na hora do enfrentamento da realidade eu descobrisse que a minha fé não exatamente exprime a verdade sobre a minha própria crença, sobre a minha própria, não digo fidelidade, mas sobre a minha própria confiança, que eu teria, vamos dizer, em lei ou verso específico, mas a realidade poderia dizer o contrário. Então nós temos que analisar isso, né? Nós temos que avaliar isso, na verdade. Né? Então, eu não concordo. Claro, e ainda teriam outras duas análises, né? Porque teria também a situação real em 2019, que eu falei, não, se tem mais pecados ainda, não só o primeiro que eu não sabia, né? Mas ainda, de repente, teria o primeiro e teria outros em que eu não teria proteção espiritual. E depois, justamente, o que eu acharia sobre se eu eventualmente obedecesse o Novo Testamento integralmente, se nós entendemos que há essa obediência ao novo mandamento, e aí um pecado sucessivo, e ver qual é que é a real, sobre qual seria aí a minha reação. Partindo da premissa de que na outra situação eu teria menos pecados, eu também teria medo na situação em que haveria um pecado só cometido sucessivamente. Então, aí que tá, a situação, é isso que eu estou tentando dizer, a situação real poderia denotar algo diferente do que aquilo que eu eventualmente li na Bíblia, que seria uma situação, vamos dizer, teórica, que poderia, no momento que eu estou lendo, exprimir talvez a minha fé ou parte da minha fé, mas que não mostraria qual é a total realidade da minha fé na hipótese da obediência do Novo Testamento. Então, só isso que eu acho que o pessoal talvez não esteja entendendo totalmente. Acho que o meu argumento é um pouco mais cabível nesse sentido, mais pontuado em relação a isso, a esse detalhamento específico, que para mim também não precisaria, na verdade, ser explicado. Vai valer.